Aleluia. Podemos sentar. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, a palavra que me veio no dia de hoje é uma palavra que tem muito a ver com a situação que nós estamos vivendo. É apenas um versículo da Bíblia. Você vai falar, mas vai fazer uma pregação sobre um versículo da Bíblia. É um versículo que tem muito a ver com todos nós no dia de hoje, porque hoje nós somos dependentes unicamente de Jesus. Aleluia. Sem Jesus na nossa vida, nós estaremos liquidados. Essa é a grande verdade. Então, vocês vejam o que acontece. Vamos abrir, se for possível, abra a sua Bíblia em João 8, no versículo 12. Glória a Deus. Vamos ver qual é a mensagem que tem para nós no dia de hoje. Glória a Deus. Conseguiram abrir? Aleluia. Então vamos ver o que diz. De novo, lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andarão nas trevas, pelo contrário, terão a luz da vida. Agora, feche sua Bíblia. Como vemos, meus irmãos, é apenas um versículo, mas temos muito a ver com a pregação de hoje. Porque ele fala da luz que o mundo tanto precisa, em um momento em que está vivendo em trevas. E Cristo é o único caminho, e é a luz que todos nós precisamos. E quando ele entra nos nossos corações, ele nos dá poderes que nem mesmo sabemos que temos, e renova as nossas forças como nunca antes. Nós estamos vivendo uma guerra santa, que levaremos no mínimo mais 12 meses para dominá-la. Mas essa guerra que hoje vivemos não deveria existir se não fosse a desobediência do homem. E Deus pede para que façamos alguma coisa, porque o momento em que vivemos é muito grave. Mas são momentos que Deus permite que aconteça, para que os filhos deles possam se voltar o quanto antes para Ele. E cabe a cada um de nós levar essa mensagem para o mundo que vive assustado e sem direção. E todos nós que estamos aqui, não é por obra do acaso, mas é o plano de Deus para cada um de nós. E precisamos levar ao mundo essa mensagem que o mundo espera de todos nós no dia de hoje. O mundo viveu hoje uma das piores crises de toda a história. Mas ele já começou desordenado quando da antiga Mesopotâmia saíram ali 8 pessoas que ficaram conhecidas como a geração de Noé. Aquele povo saiu da Mesopotâmia, uns seguiram em direção à China e foram formando comunidades, pequenas aldeias formadas por pequenos grupos. Outros saíram beirando o Mediterrâneo e foram formando civilizações como a França, Itália, Portugal, Espanha e países africanos. E daquela geração, hoje nós temos praticamente 8 milhões de habitantes brigando no mundo inteiro. São 195 países reconhecidos pelas comunidades internacionais, onde esse pessoal se aglomera e briga entre eles. Então o mundo cresceu, o mundo evoluiu em tudo, mas a palavra de Deus foi achatada. Essa é a grande verdade. Então vocês vejam o que acontece. Aquele povo que naquela época começava com 8 pessoas, hoje são 8 bilhões. Oh, glória a Deus! Mas desses 8 bilhões, apenas 30% desse povo é cristão. Aleluia! O resto são de outras religiões
ou são pessoas ateias. Então nós temos 30% de pessoas voltadas para Cristo. Isso é formada por católicos, evangélicos e ortodoxos. E o resto, veja bem, são de outras religiões, e mais de 1/3 dessa população é ateia. Inclusive vocês aqui, eu, o pastor Gil, qualquer um de nós, no momento que estivermos reunidos aqui, no nosso meio, em cada 100 pessoas, você vai encontrar dentro dela 31 pessoas ateias. Aquelas pessoas que precisam ser encontradas. É, Deus. Entendeu? Por quê? Porque ela vive à margem da palavra de Deus. Essa é uma grande verdade. Então a população de ateus no mundo é muito grande. É, Deus. A população de ateus que existe no mundo é 4 vezes maior que a população do Brasil. E a população do Brasil hoje é 214 milhões. Mas 66 milhões são ateus. São aquelas pessoas que são completamente cegas espirituais. E nós temos a obrigação de correr atrás dela. Glória a Deus. Se a igreja não tiver um corpo missionário que possa ir atrás dessas almas, Glória a Deus. o pastor tem que ir atrás, porque esse é o papel da igreja. Aleluias. Nós não podemos enxergar uma população vivendo na miséria. Quando na Somália, 25% das crianças que nascem, 25% morrem de fome antes mesmo de completar 5 anos. Meu Deus. Mas nós vemos as 8 pessoas mais ricas do mundo tendo mais dinheiro que a metade da população do planeta. Esse é o grande problema da humanidade. Daquelas pessoas que começaram lá na Mesopotâmia com apenas 8 pessoas, e essa população chegou às condições que chegaram. Porque quanto mais ela cresce, mais a desobediência aumenta. E o pecado é cada vez maior. E isso cabe a cada um de nós reconhecer que o problema é grave, o problema é sério. E é o resultado de tudo o que acontece no dia de hoje. Então, muitas pessoas falam, e o que está acontecendo é uma armação do diabo. Mas não tem nada a ver, não precisamos jogar a culpa de tudo que de ruim acontece no maldito. Porque, na verdade, muitas vezes são provações. Deus não concorda e não aprova o que se passa no mundo no dia de hoje. Então, nós estamos vivendo hoje a consequência do pecado. Porque diz que o pecado é a raiz de todos os males. Você não é um pastor ou uma pastora por acaso. Quando Deus escolheu você, Ele já sabia que podia contar com você. E Ele tinha um propósito na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Então, vocês veem uma coisa. Nós não podemos decepcionar a Jesus, aquele homem que morreu na cruz por todos nós. Então nós temos um compromisso muito sério com Ele. E que você não irá decepcioná-lo nesse trabalho que vocês começam no dia de hoje. Porque Cristo espera que nós façamos a nossa parte. Aleluia. No início do mundo, a pregação era feita de boca a boca. E ia passando de pai para filho e de geração em geração. E Deus achou por bem instituir a Bíblia para que ninguém se perdesse. Mas o homem virou as costas para Deus e hoje nós sofremos as consequências. Tivemos a Primeira Guerra em 1914, que foi até 1918, onde ali morreram 20 milhões de pessoas e 20 milhões ficaram com algumas sequelas. E a Segunda Grande Guerra, onde o Brasil teve uma participação ativa, durou de 1939 a 1945 e foi mais devastador ainda. E lá se foram mais
40 milhões de vidas. E hoje vivemos uma guerra que, por incrível que pareça, é pior que as duas primeiras. Porque é uma guerra invisível que envolve o mundo inteiro. E até o dia de hoje, mais de 7 milhões já morreram e o número de vítimas continua crescendo. Estamos vivendo um momento que é quase impossível viver sem Cristo no coração, porque é Cristo que nos dá poder e nos dá força para vencermos todas as batalhas que o mundo nos impõe. E sem Ele, as coisas ficam muito mais difíceis. Mas às vezes Ele nos dá força que nem nós mesmos sabemos que temos. E quando nós reconhecemos que existe Deus agindo na nossa vida, nós não temos o que temer. O pastor Gil pode chegar para, opa, morreu o vizinho ali de pandemia lá, Covid, não sei das quantas. Tudo bem. Agora eu pergunto, será que ele tinha uma aliança com Deus? Será que ele vivia na presença de Deus? Ou será que ele ignorava que nós temos um Deus que nos cura, protege e, enfim, é a nossa salvação? Nós não somos ninguém se Deus não estiver na nossa vida. É Deus poderoso. Glória a Deus. O mundo está vivendo dias difíceis porque a desobediência humana tem sido cada vez maior. E onde há desobediência, existe também consequências. Estamos vivendo um momento desafiador, que exige a união de todos, onde homens e mulheres de Deus precisam se unirem nesta guerra contra o tempo, porque a volta de Jesus é a coisa mais certa que temos, e está cada vez mais próxima. E quando olhamos para esse mundo globalizado, vemos a resposta para o que está vivendo hoje no mundo inteiro. Deus fez o homem à sua imagem, mas no projeto de Deus não havia fome, não haveria pecado e nem desobediência. Aleluia. E a vida que Ele desenhou para cada um de nós era uma vida perfeita e totalmente voltada para Ele. Oh, glória. E chegou a criar um jardim para que homens e mulheres vivessem em perfeita união e na mais bonita paz. Mas a desobediência humana fez daquele projeto apenas um marco na nossa história e da mudança de comportamento completamente diferente da vida que levamos hoje. O mundo evoluiu materialmente, cientificamente, mas espiritualmente temos sido um verdadeiro fracasso. E em muitos países do mundo, criança morre de fome e vemos cristãos sendo executados, morrendo em defesa da fé. E as perseguições continuam tão fortes como na época de Cristo. E quando olhamos para o mundo, vemos a resposta para tudo o que está acontecendo no nosso meio e que ninguém se deu conta ainda. O Evangelho globalizado. Vamos falar um pouco sobre o Evangelho. A população mundial, que eu falei há pouco tempo, há pouco instante, chega a 7 bilhões e 900 milhões de pessoas. Nós temos 4 milhões e 150 milhões de outras religiões. E nós temos 870 milhões de pessoas ateias. Essas pessoas vivem à margem da sociedade e à margem do conhecimento cristão. Então, veja bem, são mais que 4 vezes a população do Brasil. Essas pessoas precisam ser encontradas. Nós vamos procurar essas pessoas por aqui, começando pelo nosso quintal. Cristo falava, vamos evangelizar, começando pela nossa casa, nossa família e as nossas fronteiras. Mas as fronteiras a que Cristo se referia era o mundo inteiro. Aleluia. Porque para pregar o Evangelho não existe fronteira. Quando Cristo falava, vamos pregar até as nossas fronteiras, ele queria dizer que para a pregação não existia limite. E é isso que nós precisamos fazer. Como eu falei,
Nós temos aqui no nosso meio, no nosso quintal, 31% de ateus. Então, em cada grupo de 100, nós vamos encontrar 31 pessoas que precisam ser alcançadas, e cabe a cada um de nós essa responsabilidade. Porque esse compromisso é nosso, não é do inimigo. O inimigo fica batendo palma. Fala, opa, aquele não acredita em Deus, esse aqui não acredita, aquele também não, e eu vou buscar mais uns para crescer essa onda de ateus. Então, são esses que Cristo pede para que a gente, nós, vá atrás. Porque um dia nós seremos cobrados por tudo isso. A irmã conhece muito bem o Evangelho, o pastor Gil, e todos nós aqui conhecemos. Então nós sabemos que temos um compromisso com Deus. E esse compromisso que nós temos, um dia será cobrado. Então, vamos procurar ser eficientes no nosso trabalho. Glória a Deus. Porque Cristo espera esse procedimento. Glória a Cristo Deus. espera que cada um de nós façamos a nossa parte. Aleluia. Porque é para isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Eu me sinto muito feliz porque eu sei que cada um de vocês aqui são pessoas compromissadas. São pessoas que têm um compromisso com Deus. E eu tenho certeza que no dia do julgamento, vocês vão ser bem recebidos, porque esse julgamento está próximo. Nós precisamos temer o julgamento de Deus, porque tem pessoas que não acreditam nisso, mas esse dia vai chegar. Porque o dia que Cristo subiu, 2 anjos apareceram aos apóstolos dizendo o seguinte: assim como eu vestir, da mesma maneira Ele irá voltar. Oh, glória a E Deus. esse dia está muito próximo. Aleluia! Nós temos que estar preparados para recebê-lo. Aleluia. Precisamos abrir um caminho para que Cristo volte, porque Ele está esperando isso de cada um de nós. Verdade, Jesus. O mundo caminha na contramão do Evangelho, mas aonde o Evangelho chega, existe mudança de vida, porque Cristo vai levando saúde, prosperidade, união e alegria nas famílias. São virtudes que o socialismo não conhece e precisa chegar até eles. Quando Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, Ele disse também que devemos começar pregando pela nossa casa, nossa família e nossas fronteiras. E as fronteiras que Cristo se refere significa pregar para o mundo inteiro, e é o que nós precisamos fazer. Porque precisamos abordar um mundo que dorme, onde vemos bilionários americanos pagando bilhões de dólares para ir à Lua uma única vez. Mas Cristo oferece uma morada no céu, sem que nada custe, Glória a Deus, e as aleluia. pessoas não entendem que tem esse privilégio. Glória. Essa é a verdade. Aleluia. Agora, existem aqueles que buscam dupla nacionalidade e esquecem de se naturalizarem como filho de Deus. Essas pessoas precisam ser alcançadas e cabe a cada um de nós na missão que abraçamos. Precisamos sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque Jesus precisa habitar dentro de nós. Foi no dia de Pentecoste que Pedro pregou a primeira mensagem do Evangelho. E naquele dia, mais de 3.000 pessoas foram alcançadas, porque o Espírito Santo estava no meio deles. E foi a partir daquele momento que o Evangelho acordou para o mundo que vivemos hoje. Mas não podemos permitir que ele venha ser transformado em um Evangelho frio e sem nenhuma importância. E tudo depende de cada um de nós, homens e mulheres de Deus, comprometidos com a obra que abraçamos. Porque esse distanciamento e rebeldia desse povo é o resultado do que estamos vivendo nos nossos dias. A igreja precisa se voltar para Cristo e retomar os seus trabalhos de missões e capelanias, como já falaram hoje. Oh, glória a Deus. Porque em toda a nossa história, jamais existiu no mundo tantas ovelhas feridas,
abandonadas, precisando de curas. E a igreja precisa abrir a sua porta para o mundo, porque os hospitais estão lotados, as escolas estão vazias e os orfanatos superlotados. E Cristo disse que onde estiverem essas pessoas, Ele estará no meio delas. E o nosso encontro com Ele deverá ser diário e permanente. Aleluia. Às vezes nos acomodamos, mesmo sabendo que as acomodações não vêm de Deus, e que trata-se de uma arma diabólica, utilizada pelo inimigo a fim de impedir o crescimento da igreja, trazendo também a desunião dentro dela, que é uma coisa que não pode acontecer. Por isso a união entre as pessoas deve ser valorizada, para que as igrejas permaneçam firmes mesmo nos momentos difíceis como o que estamos vivendo hoje. Cristo sempre valorizou a união entre as pessoas, e o rei Davi era um exemplo disso, e sempre dizia: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Mas a união a qual se referia o rei Davi era uma união perene e duradoura, uma união que fosse para sempre, porque é através dessa união perene que a igreja vai poder destruir toda a cegueira espiritual que existe no mundo e que sufoca o mundo inteiro. Glória a Deus. Aleluia. Eu vivi a minha infância durante o período em que o evangelho era muito discriminado. Enquanto no colégio, meus amigos perguntavam se os meus pais eram crentes, e eu me sentia envergonhado. E hoje, a vergonha que eu sinto é por não ter sido evangélico desde aquela época e gritar bem alto: eu sou um seguidor de Cristo. Minha vida daria uma emocionante história de ficção se ela não fosse tão real. Enquanto os meus pais oravam por mim, eu procurava abrir os meus próprios caminhos, sem nunca chegar a lugar nenhum. Mas eu sabia que o propósito de Deus para a minha vida, no seu devido tempo, haveria de chegar. E as orações do meu pai seriam atendidas. Oh, glória. Às vezes, as coisas não acontecem de imediato como queremos, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas quando Deus se manifesta na vida de uma pessoa, não tem como não haver mudança. Glória a Deus. Às vezes, a gente se desespera e não vê saída para muita coisa, mas existe uma resposta. Existe um tempo de chegar, tempo de viver e tempo de aprender. E às vezes aprendemos da forma mais cruel possível. Minha vida sempre foi cheia de altos e baixos. E vivi diversas experiências que por muitas vezes pensei em desistir de tudo. Vivi momentos de alegrias, mas vivi também diversas decepções. Recebi diversas homenagens como palestrante e executivo bem-sucedido, mas nada daquilo preenchia o meu interior, porque não há como satisfazer uma alma que pertence a Deus com as coisas que o mundo nos oferece. E Deus mudou a minha vida em tudo, e até a minha família foi abençoada, porque quando Deus muda a vida de uma pessoa, Ele não deixa nada pela metade, e as pessoas que estiverem do seu lado também serão alcançadas. Eu creio, Jesus. Vocês sabem porque eu sou hoje uma pessoa humilde. É porque eu aprendi a duras penas que a humildade é a chave que abre a porta de todas as virtudes. Glória Se a Deus. você- Aleluia. Se você não for humilde, você será sempre um fracassado. A humildade é a chave de tudo. Glória a Deus. Precisamos ter uma meta, porque sem ela os projetos não se realizam. E destruir a cegueira espiritual deve ser a maior de todas as nossas metas, porque Jesus
já prepara a sua volta. E precisamos acordar todos aqueles que ainda dormem. Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja e precisamos nos preparar para recebê-lo nesse santo dia. Porque o Deus a quem servimos é um Deus zeloso. E não existe outro além dele. Nem no céu, nem na terra, nem abaixo da terra. Você sabe por que existe guerra? É porque pecamos. Você sabe por que existe divórcio? É porque pecamos. Você sabe por que existe fome? É porque pecamos. E você sabe por que existe morte? É porque pecamos. O pecado está em todas as áreas. E é por isso que costumam dizer que o salário do pecado é a morte. Então se afaste do pecado sempre que puderem. Porque o pecado faz a separação entre você e Deus. Mas quando você busca Jesus, Ele é capaz de perdoar todos os seus pecados, por pior que seja. E se existe no meio de nós alguém que tenha sido tocado por esta mensagem que Deus mandou para você no dia de hoje e que precisa voltar-se para Ele, levante a mão. Eu acredito que aqui todos já têm um compromisso com Deus. Então, parabéns, porque eu também um dia fui alcançado. Aleluia! E agradeço a Deus, porque até hoje não me arrependi. Glória a Deus. Eu vou pedir a vocês que curvem as suas cabeças Glória a Deus. e façam o pedido mentalmente, o pedido da bênção que você espera receber. E vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos porque sentimos a tua presença no nosso meio, alcançando os corações de todos. Agora te pedimos, Senhor, faça morada dentro deles, para que haja paz no mundo e harmonia entre as pessoas. Nos dá força, Senhor, para trabalhar na tua obra, porque o mundo não será destruído pelos que trabalham, mas pelos que nada fazem. Então, Senhor, de acordo, atende às nossas necessidades e de acordo com a tua vontade, chegue a cada um de nós e permita, Senhor, que a nossa fé nunca venha esfriar, porque queremos caminhar contigo e ser fiel a ti até o último dia da nossa vida. E queremos, Senhor, ter uma convivência contigo de tal forma que nos ouça e nos responda de acordo com a sua vontade. Sabemos que tu és o Deus que cura, liberta e prospera. Então, Senhor, opera um milagre no dia de hoje, Senhor. Alcança aqueles que estão em um leito de hospital e sem esperança de cura. Seja corona, câncer, ansiedade, diabetes, artrite, tendinite, ou seja, doença que for. Em nome de Jesus, sejam curados agora. Pedimos também pela nossa família, pelo nosso presidente e pela nossa nação. Que ela seja sempre uma nação livre e respeitada entre as nações da mundo. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, pastor José João. Foi uma bênção do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluias. Palavra sobre... Pode passar, moça. Pode passar. Palavra sobre obra missionária, né? E sobre o número de pessoas que são ateus, né?